Hello, titia chegou, minha gente! Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazer os comentários do áudio do Vital do último sábado, dia 10 de maio de 2025, né? Véspera do Dia das Mães. A dor das mães e o propósito espiritual da perda. Eu sempre agradeço o Vital no final dos meus vídeos, mas Vital, além do final, hoje eu preciso te agradecer no início. Esse foi o áudio, o conteúdo em geral mais tocante que você já produziu para mim, né? Entre tantos e tantos conteúdos seus que ao longo desses 5 anos eu venho comentando, esse me tocou profundamente. E apesar de falar da dor das mães, mas é um áudio que fala para todo aquele que vive, né, processos de luto. E é um áudio, assim, absolutamente indispensável. Eu não conhecia o relato que o Vital trouxe, né? Eu não sei se todos vocês que vão assistir esse vídeo ou assistiram o do Vital. Se não assistiram, pode parar esse daqui e assistir o dele, porque é imperdível, é imperdível. E eu tenho também um relato para trazer aqui, eu sempre, desde muito jovem, vamos dizer assim, eu sempre fui muito curiosa das coisas do espírito. E eu lembro que eu era muito jovem, eu comprava mensalmente um jornal, olha só, que se chamava Folha Espírita. Eu acredito que alguns de vocês conheçam. E eu lia, mas o que mais me interessava é porque tinha uma seção que trazia casos, né, dentro da questão espírita, histórias reais. Então eu li vários. Na hora que o Vital começou a relatar esse que ele trouxe no áudio, eu não conhecia, mas me lembrei imediatamente de um que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes de qualquer coisa, antes de partir para isso, eu quero falar um pouco aqui dessa questão, né? A dor das mães e o propósito espiritual da perda. Então, mais uma vez, o Vital nos traz o esclarecimento acerca das questões que envolvem o desencarne, ou até mesmo o aborto espontâneo. Existe um plano de alma. Aliás, existem bilhões de planos de almas, porque cada um possui o seu. Quando nós estamos do outro lado do véu, na 4ª dimensão, nós temos uma consciência altamente expandida, ou muito mais expandida do que nós aqui encarnados. E nós temos acesso a informações preciosas sobre aquilo que a gente ainda precisa experienciar, desenvolver, corrigir. E é por isso que nós escrevemos um plano onde eu preciso passar por isso. Olha, para essa próxima encarnação, então eu vou precisar experienciar isso. Eu vou precisar encontrar fulano, cicrano e beltrano. E esses planos vão se conectando para que esses encontros também aconteçam. Então não há nada, meu Deus, quanto mais eu ouço o Vital, mais e mais fica clara para mim essa ideia de que não há nada fora do plano divino, nada fora do plano de alma. Uma pessoa, quando passa pela experiência, entre aspas, da perda, como o Vital falou, não existe perda porque ninguém é dono de ninguém, já começa aí. Ninguém tem posse de ninguém, nem de um filho. Nós estamos filhos, estamos pais, estamos irmãos, estamos tios, estamos esposas, estamos maridos, estamos. Entender isso é trabalhar o desapego. Eu não sei se todo mundo que assiste esse vídeo conhece a minha história, mas esse é um vídeo que eu posso falar um pouco dela. Eu, em 2019, passei por um processo de luto com o desencarne do meu primeiro marido. Foi algo repentino, em 12 de agosto de 2019. Ele sofreu um infarto. E eu quero falar disso para compartilhar um pouco com vocês, embora alguns já me acompanhem há muito tempo e conheçam,
mas eu sei que entrou muita gente nesse canal e que tem acessado os vídeos recentemente. Eu quero compartilhar essa questão, porque quando o Vital foi falando, eu fui me vendo dentro daquilo que ele dizia, né, acerca da consciência, da gente ter o entendimento, mas praticar. Eu li Kardec, acho que 15 anos de idade. Eu não aceitava aquele porque sim, porque não, aquela coisa de religião que vocês já estão cansados de saber. E eu perguntava por quê? Aquelas velhas perguntas, por que uns nascem abastados, outros não? Por que crianças nascem com problemas gravíssimos de saúde, outros não? Por que isso, por que aquilo, por que ninguém respondia, óbvio. E o Espiritismo foi, através dos livros de Allan Kardec, eu li a codificação, foi a única filosofia que me respondeu, né? Naquela época que eu era uma menina. Então, quando aconteceu o desencarne do Mauro, eu tinha 44 anos. Então, 30 anos eu passei lendo, eu lia só livros espíritas. Eu não gostava de ler nenhum outro tipo de livro. Nada, nem autoajuda. Todos os livros que eu lia ou eram romances espíritas, ou era Chico Xavier, embora li pouco Chico, e Kardec eu li no começo. Eu nem sei precisar quantos livros eu li, as histórias se confundem na minha mente, mas li livros fantásticos. E quando aconteceu, eu estava no hospital, quando iniciaram, né? Ele teve um infarto, foi levado para lá, eu não estava ao lado dele. Quando eu cheguei no hospital, nós conversamos ainda 5 minutos e ele apagou na minha frente. Mas ali eu já meio que já sabia, porque eu vi a hora que a máquina, né, parou. E me tiraram da sala e começaram todo um processo de tentar reanimá-lo. Não sei quanto tempo se passou, porque eu não tinha relógio, mas foi uma eternidade. E eu sei que no final me chamaram, o médico quer falar com você, mas na minha cabeça, o médico quer dizer assim que ele não estava bem, mas que ele ia ser internado, alguma coisa do tipo. Eu sei que quando eu entrei, o médico olhou para mim e fez assim, e disse aquela frase clássica, né? Nós fizemos tudo o que nós podíamos. Ali, naquele momento, era como se o chão se abrisse debaixo dos meus pés. Eu acho que quem já passou por isso entende o que eu estou falando. Eu não estou falando disso para resgatar dores ou para trazer sofrimentos. Eu quero compartilhar de fato com vocês como foi o meu processo. E eu fui muito acolhida naquele momento por aquele médico, por 2 enfermeiras que estavam lá e que foram muito gentis. Eu sei que ele explicou tudo e no final ele falou assim, você quer vê-lo? Eu falei, é claro que eu quero, porque eu sabia que eu tinha que vê-lo, porque eu precisava conversar com ele. Quando eu entrei, que eu encostei nele, ele estava completamente gelado, aquilo me assustou, porque eu falei, meu Deus, como é rápido, embora eu não soubesse quanto tempo tinha passado. E eu me lembro claramente de uma voz que veio assim e me disse, não torne as coisas piores. E eu sabia o que era aquela mensagem. Tornar as coisas piores era simplesmente cair na revolta. Era não aceitar algo que durante 30 anos eu estudava frequentemente. Eu não era aquela pessoa de pegar livros e fazer anotações, estudar. Não era esse o meu tipo de estudo. É como os vídeos que eu faço aqui. Eu ouço um vídeo do Vital uma única vez. Eu não fico, às vezes eu faço, para esses nem anotações eu fiz. Era uma coisa que contava muito com a intuição, conta até hoje. Mas eu me lembro dessa voz. E eu encostei nele e comecei a conversar, a me despedir, na verdade, né? E que ele seguisse o caminho dele, que eu sabia que ele não estava sozinho ali. A sensação que eu tinha era de que a mãe dele tinha vindo buscá-lo. Porque ele falava muito da mãe nas últimas semanas, era uma coisa impressionante. Como ele vinha sonhando com a mãe e falava da mãe que já tinha desencarnado. Então, para mim, essa foi uma mensagem. Então, eu conversei com ele, o que eu precisava conversar, e que ele fosse em paz, porque aqui eu ficaria bem. Ele, né, tinha uma filha, né, tinha porque ele se foi, mas ela, né, segue a vida dela, que aqui a gente ficaria bem.
E aí é uma série de questões, né, que você tem que correr atrás, burocracia, que às vezes você não tem nem cabeça, mas Deus foi tão maravilhoso, eu estive cercado o tempo todo de pessoas que me ajudaram muito. E aí eu fui para casa dos meus pais, eu fiquei, no dia seguinte, naquela época ainda existiam, né, aqueles velórios que você não sei nem se existe hoje, porque depois do coronga tanta coisa mudou, mas a gente passou a noite no velório, no dia seguinte foi o sepultamento, então assim, um esgotamento, uma coisa absurda. E aí eu fui para casa dos meus pais, fiquei uma semana, voltei, e aí sim eu pude começar meu processo de luto. E foi um negócio, assim, interessante porque é exatamente aquilo que o Vital falou. O fato de você saber não diminui a sua dor. Mas se você realmente coloca em prática o que você aprendeu, essa dor, ela é acompanhada de um entendimento e de um conforto que muitas vezes vem de você mesmo. Eu me lembro de muitas vezes ter confortado pessoas que iam falar comigo. Eu confortava as pessoas. E é um processo que precisa ser respeitado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Eu ouvia muito, o tempo vai passar, o tempo não é? O tempo cura tudo, o tempo cura tudo. É mentira isso. Isso eu aprendi, isso é mentira. O tempo não cura nada. O tempo passa. Ou seja, o tempo cumpre com a função dele. Quem realiza o processo de cura somos nós. Não adianta ficar largada em cima da cama, revoltada porque ele desencarnou. Inclusive o Vital falou de uma coisa nesse áudio, que eu falei, eu tenho absoluta certeza de que o Mauro foi tirado antes. Não muito antes, porque eu acredito que, por tudo que eu vi, ele era diabético, ele tomava muito medicamento, era uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada. Quando chegou a tal da fraudemia, eu entendi por que ele foi embora. Ele não passaria pela fraudemia. Não passaria, porque houve todo aquele processo, houve aquele processo de crise, de muita empresa fechando, ele era uma pessoa altamente preocupada com essa parte, né, de trabalho, de finanças e tudo mais. Eu falei, agora eu entendi por que ele foi. Ele foi tirado antes. E isso foi uma coisa que também me confortou, porque ele não precisou passar por aquilo. E eu provavelmente enlouqueceria junto. Porque é uma situação, eu estou deduzindo isso, né? Mas isso me veio na cabeça muitas vezes com clareza, do quanto seria difícil para nós dois. Enfim, sem falar nas ninas, né? Até porque foi na fraudemia que eu entrei num processo de despertar de consciência realmente, né? Então eu não sei o que poderia ter acontecido e tudo foi como tinha que ser. Mas enfim, eu fui trabalhando o luto dentro de mim, passando por muitas fases. Eu questionei muito. Eu nunca me revoltei, mas eu questionei se precisava ser daquele jeito e tudo mais. Eu não tinha o entendimento do plano de alma. Naquela época eu estava começando a acessar o conteúdo do Vital, e talvez o Vital nem se lembre disso, acredito que não lembre, são tantas as pessoas. Logo que meu marido desencarnou, eu mandei uma mensagem para o Vital num texto que eu já li aqui, acho que foi o primeiro texto que eu li aqui, que falava que um trabalhador da luz não fica, né, sem amparo. Porque aquele texto para mim foi a resposta do desencarne dele. E eu escrevi para o Vital, e o Vital na época me respondeu, e aí eu passei a acompanhá-lo, né, em 2019, depois só em 2020 que eu passei a fazer lá os vídeos do Vital. Então assim, entender é importante, mas praticar é mais. Por isso que eu bato tanto nessa tecla. Não me valeria de nada 30 anos de estudo espírita e chegar numa hora dessas me revoltar, não aceitar. Fazer aquele inferno da minha vida e talvez da vida dos outros e até mesmo da vida dele, que tinha desencarnado. E eu lembro que muitas respostas foram chegando de muitas formas. Então quando a gente realmente aceitar, as coisas acontecem. E num determinado momento me chegou a informação de que a minha lição
era confiar na espiritualidade através do luto. Porque em outras vidas, embora eu nunca tenha efetuado, né, um suicídio, foram muitas as vezes que eu estive perto por conta de ter perdido alguém. Perdido entre aspas. E isso foi uma coisa importante para mim. Quando eu passei a trabalhar a ideia de que ele não era meu marido, mas ele esteve nesta condição porque nós tínhamos um plano até aquele momento, e que a partir dali ele seguiria, porque eu tinha um plano aqui e a minha trajetória mudou completamente depois que ele se foi. Aí eu entrei de fato no meu caminho espiritual, eu entendi muita coisa. Então eu só estou compartilhando isso com vocês porque é a minha vivência e é real. É real esse processo de cura quando a gente está disposto a se curar. A gente nunca esquece uma pessoa que esteve na nossa vida, que é importante pra gente. Mas hoje eu olho e eu falo assim, puxa vida, se não fosse por tudo isso, eu não estaria aqui conversando com vocês, falando disso tudo. Eu não teria condições de receber pessoas nos meus atendimentos que passam por processos de luto e dizer para elas as coisas que eu digo. Eu não teria condições, eu até teria condições, mas não com essa, com a vivência em si, né? Com a bagagem da vivência. É diferente quando você vive uma situação e você vai conversar com alguém que está vivendo aquilo que você viveu. Até porque é importante as pessoas entenderem que é sim possível superar, por mais que doa. A dor, como o Vital falou nesse áudio, ela não precisa ser vivida dessa forma tão intensa e tão absurda. Eu vejo tanta gente que se descabela e que se apega de um jeito que não percebe que aquilo só faz mal para ela e mesmo para quem partiu. O Vital falou muito da questão, né, de mães que perdem filhos, dos filhos que se vão antes dos pais, e que cada um de nós tem seu plano. Tem gente que precisa de 100 anos, tem gente que precisa de 50 anos, tem gente que precisa de 1 ano, tem gente que não precisa nascer, só precisa daqueles meses na barriga. E em muitos desses casos estão os suicidas, que precisam cumprir aquilo que lhe faltava. Como ele deu exemplo, a pessoa precisava de viver 60 anos, se suicidou com 50, ela vem, cumpre aqueles 10 e vai. Até para que ela não precise passar de novo pelo desafio, né, pela prova do suicídio. Ou seja, quando ela, vamos supor que ela viva mais 50 anos, quando chegar nos 50 anos ela vai passar a mesma prova. É exatamente o caso que ele trouxe. Eu vou trazer aqui, para quem não assistiu, o caso que ele relatou no áudio dele, mas assistam lá, porque ele falou de muito mais coisas que eu não estou trazendo aqui. Então ele fala de um caso de um casal que frequentava, né, a casa espírita, e eles tinham uma filha única. E essa filha, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, apresentou um problema seríssimo, respiratório. E ao levarem a menina, né, a menina foi internada e os médicos desenganaram, a menina não tinha chance de sobrevivência. E esses pais, conhecedores da doutrina espírita, apesar de entenderem, né, fizeram um apelo que a espiritualidade pudesse conceder uma moratória à menina, já que era filha única, que eles entendiam, mas é nossa filha única. E que se ela vivesse, eles se dedicariam ao máximo à educação dela, né? Educação acadêmica, educação moral, para que ela se tornasse uma médica e pudesse salvar pessoas, né? Então foi uma proposta que eles fizeram e foi aceita. A espiritualidade aceitou. A espiritualidade sempre aceita? Não. Uma série de fatores são levados em consideração. Uma série de fatores são levados em consideração. Deixa eu marcar aqui uma coisa que eu lembrei que eu não posso esquecer de falar. Mas foi concedida essa moratória. E a menina cresceu, né? A menina se curou, cresceu, se desenvolveu, se tornou uma médica excelente. E aos 25 anos, essa menina
passou a se relacionar com um rapaz, sofreu uma tremenda desilusão amorosa e aos 25 anos de idade ela se suicidou. Os pais entenderam, aí eles entenderam o que tinha acontecido lá atrás. Ou seja, o desencarne naquela idade evitaria que ela entrasse de novo na prova do suicídio. Eles, frequentando casa espírita, receberam a informação de que aquele espírito que havia sido a filha deles nesta encarnação, numa encarnação passada, sofreu uma desilusão e se suicidou aos 25 anos de idade. Ou seja, o que precisa vir para sua vida virá. Quem precisa passar pelo desafio ou pela prova do suicídio, vai passar. Não para se suicidar. O plano de alma não prevê o suicídio. Aliás, no plano de alma você não escreve lá que você vai se suicidar, mas aquela prova vai vir para você, porque é uma prova a ser vencida. É como uma matéria na escola. Olha, matemática, nossa senhora, matemática não vai. Tu vai precisar passar por todos os exercícios e provas da matemática para você se superar dentro dela e continuar o seu percurso. Então, quando o Vital falou disso, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Como a espiritualidade nos ensina. Então, entre aspas, talvez, se a menina tivesse desencarnado, talvez não, né? Se a menina tivesse desencarnado aos 6 anos, ela não passaria por essa prova. O que eu quero dizer com isso? Aí é a minha opinião. Como a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente pede, especialmente com relação ao outro. Meu Deus, cura aquela pessoa. Você não sabe o que aquela pessoa precisa. É claro que a gente quer as pessoas que a gente ama conosco, mas ninguém sabe a bagagem do outro. Eu tenho aqui 2 histórias para contar, porque eu me lembrei de uma agora. Mas eu vou contar primeiro uma que eu ouvi há muitos anos, inclusive no Dicas eu tinha feito esse caso. Um casal sempre quis ter filhos. E por algum motivo, eu não lembro se a mãe ou o pai, eu não me lembro de todos os detalhes também, tá, gente? Mas basicamente a história é essa. Eu não lembro qual dos dois tinha um problema que impossibilitava ter um filho. Eu sei que depois de muito tempo, muitos tratamentos, eles eram espíritas, inclusive, eles conseguiram. Quando ela engravidou, eles passaram a fazer o pré-natal. Só um minutinho, gente. Deixa eu só pegar a palavra certa aqui, que às vezes eu confundo, tá? Isso. Quando foram fazer o pré-natal, foi identificado que a criança era acéfala, ou seja, ela não tinha o cérebro. Aquilo foi um choque para o casal. E o que eles ouviram do médico? Olha, essa criança não vai sobreviver, então eu indico que vocês façam um aborto. Os pais foram radicais, nem pensar. Essa criança vai viver o tempo que ela tiver que viver, seja meses na barriga ou nascendo. E o médico, eles acompanharam, eles fizeram pré-natal. Só que esse casal frequentava a casa espírita e fazia em casa o evangelho no lar. Eles mantiveram a gravidez como se aquela criança fosse sobreviver e ter uma vida normal. Decoraram um quarto, compraram um enxoval, amaram aquela criança de todo o coração. A criança nasceu, era uma menina. Ela sobreviveu por 72 horas, se não me falha a memória, e desencarnou. Mesmo sabendo que aquela criança não sobreviveria, claro que foi um choque para os pais. O tempo passou, eles continuaram, frequentando a casa espírita, e um belo dia, num trabalho de manifestação,
é um trabalho de reunião mediúnica, desculpe. Uma médium começou a apresentar um comportamento, o dirigente percebeu e autorizou que aquele espírito se manifestasse. Quando o espírito se manifestou, ela se identificou como Raquel. E ela disse que estava ali naquele momento porque ela queria agradecer. Agradecer um casal que ali estava, porque aquele casal tinha aceitado recebê-la como filha, mesmo sendo ela acéfala. E que ela tinha vindo naquela condição porque na vida passada dela, ela se matou com um tiro na cabeça. E ela precisava daquele tempo para reconstruir no seu perispírito os danos que ela tinha causado e para resgatar aquele tempo. E que ela nunca tinha recebido tanto amor na vida. Que foi justamente no período de gravidez, né, quando os pais se recusaram a abortar e se comportaram, né, como se aquela criança sobrevivesse. E deram a ela todo o amor, faziam um evangelho no lar em casa, frequentavam a casa espírita. Então ela explicou que todo aquele amor foi suficiente para reconstruir o perispírito dela. E que ali ela estava numa condição totalmente restaurada. E que eles não se preocupassem, porque ela ia voltar. E 2 anos depois, o casal engravidou, teve uma menina perfeita, saudável, a qual eles deram o nome de Raquel. Esse tipo de história sempre me toca muito, porque a vida é eterna. Mas às vezes a gente se pega tanto na dor que a gente não se permite receber as bênçãos da vida. E tem um outro caso, eu ouvi de um médium baiano chamado José Medrado, por sinal, um cara fantástico, eu acompanhava muitos anos atrás. E ele contou que uma vez ele fez uma palestra, eu acho que em Salvador, e ele falando do espiritismo e coisa e tal, e não sei o que, e daqui a pouco uma senhora levantou a mão. Ele deu a palavra a ela, ela falou assim: você fala tanto de Deus, de Jesus, dos espíritos, como é que você me explica o fato de que eu, tendo uma filha única, hoje vivo a maior dor da minha vida, porque a minha filha, há cerca de 1 mês, desencarnou no dia em que ela completava 15 anos, vítima de um choque. Cadê Deus nessa hora? Então o que aconteceu? A filha dela parece que vai fazer eu não sei se foi uma limpeza, uma faxina, eu não lembro. Eu sei que ela pegou um pano úmido e ela passou numa área que estava eletrificada. Eu não sei se foi uma tomada, a menina tomou um choque e veio a falecer. A mãe estava assim, revoltada. Ele virou para ela e falou assim: eu não posso responder a sua pergunta, mas talvez eu possa te indicar alguém que vá te responder. Converse com Maria. Maria viu seu filho morrer. Eu tenho certeza que ela é a pessoa, o espírito mais indicado para te responder. A mulher que já estava revoltada ficou mais ainda, mas foi para casa. O tempo passou. Depois de muito tempo, ele voltou na mesma cidade, foi fazer outra palestra. Quem estava na plateia? Esta mesma senhora. Ele a reconheceu. E ele perguntou como ela estava. Ela pediu licença para falar. Ela falou: olha, naquele dia eu saí daqui tão revoltada com você, com Deus, com tudo, que eu fui para minha casa. Eu chorei de ódio. Mas antes, mas enquanto eu chorava, eu conversei com Maria.
e perguntei para ela por que daquilo tudo. Eu chorei tanto, mas tanto que eu adormeci. E eu sonhei. E nesse sonho, eu vi a minha filha, com cerca de 30 anos, numa cama de hospital, sendo corroída por um câncer nos ossos. Ela sofria tanto que eu me vi no sonho pedindo a Deus que a levasse. Então ali eu entendi que a minha filha foi tirada aos 15 anos porque ela não precisava passar por aquele sofrimento todo. E eu agradeci Maria. E hoje eu estou aqui para te agradecer. Então, assim, esse caso, ele retrata exatamente aquilo que o Vital trouxe no áudio dele. O quanto, às vezes, as pessoas são retiradas. Eu já ouvi centenas de casos de pessoas que foram embora porque elas não precisavam passar por certas situações, por mérito. Por mérito. Por mérito. Então, antes da gente cair na revolta, a gente precisa exercitar toda a nossa bagagem de conhecimento, especialmente quem acessa essas bagagens espirituais. Não é à toa, não é por acaso. Não é para você ficar falando bonito para os outros. Você pode confortar pessoas, mas é inútil se você não coloca em prática, na hora que você precisa passar. Eu poderia ficar aqui descrevendo muitos e muitos casos. Eu tenho certeza que vocês também têm muitos e muitos casos, mas não precisa. Eu tenho certeza que este vídeo do Vital disse tudo o que precisava ser dito. Não há nenhuma dor ou alegria com endereço errado. Um pai, uma mãe, ou quem quer que seja, que viva um momento de dor, também está envolvido naquilo. Veja, vamos supor uma pessoa, né, que passa por um processo de luto. Não, eu vou pegar a mesma história que eu trouxe para vocês da menina acéfala. Talvez aquele casal tenha sido causador do suicídio dela. Então eles vêm para passar por aquela dor para também resgatar. Gente, a vida é perfeita. O plano é perfeito. Não existe erro na contabilidade do universo. Se a gente realmente confiar, entregar nosso coração à sabedoria da vida, entender que somos nós, que traçamos o nosso destino, concordo com o Vital. Não existe nada que não possa ser modificado. O meu plano de alma está escrito, mas vai depender aqui de como eu vou agir. Eu posso ter decidido coisas lá que eu estou fazendo diferente agora. Quando o Mauro faleceu, eu poderia ter caído na revolta. O que teria acontecido? Não sei. Mas poderia. Eu fiz um trabalho em 2021 que se chamava... Como é que era? Acho que era Lidando com o Luto. Lidando com o Luto, Sabedoria ou Revolta, uma coisa assim. A pergunta era, é possível atravessar um processo de luto com serenidade? É claro que é. Eu tenho um trabalho aqui no canal, o Ho'oponopono e as fases do luto. Tá aí para quem quiser. É um trabalho bem extenso. E tem uma visualização. Sim, isso foi uma coisa que me ajudou. Teve um dia que eu não estava nada bem. Uma angústia, um sofrimento. E uma amiga me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Eu falei, ela falou, eu vou te ensinar uma coisa. E eu fiz, tanto que depois nesse trabalho do luto, tem um vídeo chamado aqui Visualização Amorosa, que faz parte deste trabalho Ho'oponopono, que é o seguinte, é permitir que a pessoa estabeleça um contato com aquela que se foi, para ela dizer aquilo que ela acha que precisa ser dito. Pedir perdão, dizer que ama, conversar, dar um abraço, não importa. Como se fosse um fechamento de ciclo. E eu fiz isso também, me ajudou muito, muito. Muito, 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 muito. Então, assim, outra coisa que eu fiz,
Eu fui fazer um tratamento numa casa espírita. Tem gente que se coloca assim, porque sabe das coisas, se coloca no patamar assim, não precisa da ajuda de ninguém. Eu fiz 12 semanas de tratamento, tomando passe individual numa casa espírita, na qual depois eu fui trabalhar como orientadora em reunião mediúnica durante 2 anos. E foi uma experiência espetacular para mim. Então, assim, eu sabia muita coisa. Eu estava atravessando o meu processo, mas eu não abri mão de procurar ajuda. Toda ajuda é bem-vinda. Então, a gente precisa se permitir. Se permitir. Sem dúvidas, o entendimento abre muitas portas, mas eu preciso praticar. E isso envolve uma série de coisas, inclusive pedir ajuda. Tá bom, gente? É isso que eu quero falar para vocês desse áudio do Vital. Guardem este áudio do Vital. Guardem este aqui também. Porque todo mundo passa por esse processo de luto. A diferença é como a gente passa. E é sim possível atravessar esse processo que é natural, porque tudo que morre, tudo que nasce biologicamente um dia vai morrer. A gente tem conhecimento disso, nós já saímos daqui e voltamos tantas vezes, assim como as pessoas no nosso entorno. Nós já tivemos, sabe lá Deus, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, maridos, esposas, amigos, parentes. Mas as coisas foram sendo conduzidas, parece, de uma forma a deixar as pessoas tão apegadas só a isso aqui. A gente precisa expandir mais. A vida é maravilhosa. Atravessar esses processos nos ajudam muito. Muito, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas é preciso fazer a parte que lhe cabe. Por isso que eu disse, o tempo só passa. A gente precisa fazer a nossa parte. Aí sim as coisas fluem. Chega uma hora que você olha para trás e fala, puxa vida, agora eu entendi. E você lembra daquela pessoa com todo amor e gratidão. Mas sabendo que realmente tudo foi como tinha que ser. E que bom que ele seguiu o caminho dele. Que bom que, no meu entendimento, ele foi poupado de muita coisa. Por mérito. E que não ficou em cima de uma cama, porque tem gente que tem um apego tão grande e prefere ver a pessoa sofrendo em cima de uma cama do que permitir que ela se vá. Isso é egoísmo. Isso não é amor. Amor, eu sempre disse isso. Aliás, eu dizia muito isso, né? O amor liberta, não prende. Tá bom, gente? Vital, mais uma vez, muito, muito obrigada por este conteúdo. Que inspiração. Tudo vem no momento certo. E era esse o momento de você trazer esse material pra gente. Um abraço grande para você, meu querido. Fica aí, então, meus comentários sobre o vídeo A Dor das Mães e o Propósito Espiritual da Perda, de sábado, dia 10 de maio de 2025. Que vocês tenham uma semana abençoada, crianças. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo conteúdo. Até lá.